Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Sejam todos bem-vindos, então, à terceira aula de INF 721, né? A gente vai falar sobre regressão logística hoje, que é basicamente o nosso primeiro método de aprendizado de máquina, particularmente de aprendizado supervisionado, tá? E mais particularmente ainda de classificação, tá? Então, a gente começa com um aquecimento, na verdade, para redes neurais, porque como a gente vai ver nessa aula, regressão logística, apesar de ser um algoritmo clássico de aprendizado de máquina, ele não faz parte da família das redes neurais, ele tem exatamente todos os componentes que um neurônio artificial de uma rede neural. Então, a gente pode enxergar a regressão logística como nossa primeira rede neural de um único neurônio. E isso é bastante prático assim, para estudar redes neurais, porque a gente consegue ver todas as etapas num modelo bem mais simples e depois a gente vai compondo essas coisas. E, lógico, as ideias vão complicando um pouco, mas sempre com a mesma base, que é essa base de regressão logística. E, apesar do nome se chamar regressão logística, esse é um algoritmo de classificação e não de regressão. Tá? Bom, qual que é a logística para hoje? Primeiro avisos, né? Como sempre, então, para quem não estiver acompanhando, eu estou postando as aulas, né, os vídeos das aulas no site da disciplina, com os slides. Eventualmente, gente, os slides que vão estar lá podem ter alguma modificação com relação ao que está no vídeo. Porque tem algumas modificações que depois eu acabo fazendo para minha própria referência, e aí eu acho que fica bom para vocês, mas é coisa pontual assim. Quando for algo muito grande, aí eu talvez reintroduzo os conceitos aqui em aula. Mas, então tá lá os slides e o vídeo. E para quem ainda não entrou no nosso canal do Slack, favor aceitar o convite, tá? Apesar de não ser obrigatório, é fortemente recomendado. Principalmente quando a gente começar a fazer as implementações. Eu acho que o Slack começa a ser muito prático na hora que a gente está falando de código e está com um problema técnico de implementação. O Slack facilita muito a discussão dessas coisas, muito mais do que e-mail, muito mais rápido e é muito mais prático para compartilhar trecho de código, imagem, áudio, seja o que for, ou vídeo, o Slack é muito mais prático e rápido para isso. Tá? Além de ficar um arquivo público para toda a disciplina, público não, né? Fica um arquivo para toda a disciplina, quem tiver inscrito consegue navegar lá nos canais e ver as mensagens, e se tiver algum problema similar, consegue achar a resposta rapidinho. Tá? Bom, então recapitulando aqui na última aula, a gente falou de tipos de aprendizado e tipos de dados. Tá? Lembrando que a gente tem lá dentro de aprendizado de máquina, então, aprendizado supervisionado, não supervisionado, aprendizado por reforço, entre outros, e que nessa disciplina a gente vai focar principalmente em aprendizado supervisionado, e, em particular, mais em classificação do que em regressão. Tá? A gente falou também de espaços de hipóteses e generalização, que é essa ideia de restringir o meu espaço de funções possíveis, né, para encontrar uma hipótese, ou seja, uma função que modela os meus dados. Tá? E hoje, gente, eu queria continuar falando um pouco mais de aprendizado supervisionado. Eu acho que faltou algumas formalizações na aula da última aula. Tá? Então, eu dei uma revisitada nos slides, eu gostaria de deixar alguns itens mais claros lá. Acho que a gente falou bastante da intuição, mas tem algumas formalizações que eu acho que é bom a gente ter em papel, escritas, tá? Ou nesse caso, digitadas aqui no slide. Mas, principalmente, a gente, na verdade, um ponto que a gente nem chegou a tocar, que eu queria explorar antes de falar de regressão logística, é a ideia de funções de perda, ou loss functions em inglês, ou função de erro, né? Esse tipo de função tem vários nomes. Tá? Depois a gente vai falar de fato de regressão logística como um neurônio artificial. Bom, para motivar essa discussão, eu não sei se precisa dessa motivação, assim, mas é importante falar, né, talvez discutir o porquê que redes neurais é tão popular hoje em dia. Né? O que aconteceu para que esses modelos funcionassem tão bem, entre aspas, de uma hora para outra. Né? Depois a gente vai falar das etapas ou dos componentes de um neurônio de uma rede neural. Tá? Que é o primeiro componente seria uma combinação linear da entrada com os pesos, depois uma função de ativação que é aplicada nessa combinação linear, tá? E por fim a gente tem uma função de perda que mede, né, o quão bom é uma hipótese, dado um conjunto de dados. Tá? Então, essas são, né, esses três componentes aqui principais de um neurônio que a gente vai usar
ao longo da disciplina. Quando a gente falar de redes convolucionais e redes recorrentes, a gente vai ver tipos diferentes de neurônios. Mas numa rede tradicional, os neurônios são exatamente iguais a uma regressão logística. Tá? Bom, alguma dúvida antes da gente começar, gente? Comentário? Tá. Bom, a partir de hoje eu estou passando a chamada também, acho que é bom deixar isso claro, tá? Mais para um controle interno mesmo. E para saber quem está vindo nas aulas e tudo mais. Então está passando aí, assinem por favor. Tá? Aí, quem tiver com uma caneta na mão já coloca a data de hoje, acho que eu não coloquei também. Colocou? Obrigado. Bom, gente, relembrando aqui então essa ideia de aprendizado supervisionado, que é essa ideia de aprender uma função h de x igual a y, né, a partir de um conjunto de dados D, para prever o rótulo de exemplos desconhecidos. Então a gente viu esse diagraminha aqui, né, que são essas 3 etapas de um problema de aprendizado supervisionado. A gente viu isso também com relação a agentes, né, a gente viu que talvez a gente poderia usar essas 3 etapas para criar um agente autônomo que aprendesse ao longo do tempo, conforme coleta experiências, né, num linguajar mais de IA clássica, usando teoria de agentes, mas, enfim, né, tanto do ponto de vista de IA, quanto do ponto de vista de aprendizado de máquina, em contraste com computação clássica, que é essa ideia de aprender uma função automaticamente, né, esse diagrama aqui pode servir como base para a gente modelar os nossos problemas. Né? Então, a gente tem nessa etapa de coleta de dados, depois a gente treina o modelo, aí ao final do treinamento a gente tem uma função h de x, né, igual a y, e depois a gente pode usar essa função para prever exemplos que a gente nunca viu. A gente gostaria que essa função aqui tivesse um alto desempenho nesses dados que a gente nunca viu. Então, se isso é importante, essa ideia de generalização. A gente quer que a nossa função generalize para exemplos que a gente nunca viu. Né? Bom, esse objetivo ficou discutido na última aula, mas formalmente, gente, a gente pode escrever o seguinte, tá? Então, a gente discutiu essa ideia aqui quando eu falei lá de um exemplo de tirar fotos de gatinhos em Viçosa versus tirar fotos de gatinhos em Nova York ou São Paulo, né, que essas coisas podem gerar distribuições de exemplos diferentes. Né? Mas, formalmente, a gente pode escrever isso então. Ó. Assumindo que exemplos x, y e pertencentes a D, ou seja, esses pares x, y do conjunto de dados, a gente vai assumir que eles são amostrados de uma distribuição desconhecida px, y. Tá? Então, existe essa distribuição, a gente não conhece ela. Tá? Se conhecesse, a gente teria o problema resolvido. Tá? Então, a gente não conhece ela, mas a gente assume que ela existe e ela é o que gera, vamos dizer assim, os exemplos para a gente. Tá? Então, quando a gente faz a amostra, quando a gente cria um conjunto de dados, a gente assume que a gente está amostrando dessa distribuição de probabilidades. Tá? Então, aí, formalmente, o objetivo seria, então, dado um novo exemplo x', y', que não está em D, tá? Não está no conjunto de dados, mas a gente assume o seguinte, que esse par novo, x', y', também foi amostrado de px, y. Tá? Apesar de a gente não conhecer, a gente tem que assumir que a distribuição é a mesma. Tá? Aí, então, assim, a gente quer encontrar uma função h, né, a partir de D, tal que ali a gente vai ler o seguinte, que a hipótese, né, h, a previsão da hipótese h no dado, no exemplo x, y, vai ser aproximadamente o rótulo original do meu dado y'. Entendeu? Então, aqui esse par x', y' é um novo exemplo, tá? E quando eu dou como entrada para a minha hipótese que eu treinei esse novo exemplo x', eu quero que esse resultado aqui se aproxime o máximo possível do rótulo real desse exemplo. Então, por exemplo, quando eu tirar uma foto de gato na rua que não está no meu conjunto de treinamento, eu gostaria que a minha função, que está dentro do meu aplicativo lá de alguma maneira, ou num servidor qualquer, que ela responda o rótulo correto, isso aqui é um gato, não é um cachorro. Tá? Mas, de novo, a gente tem que assumir que essas imagens, nesse caso, né, vão vir da mesma distribuição. Tá? Que significa, por exemplo, né, você tirar foto com os mesmos celulares, nas mesmas condições, nas mesmas regiões, né, isso vai te dar distribuições parecidas. Tá? Ficou claro? Tá. Então, para não deixar isso aqui apenas na intuição, está escrito formalmente o que é o objetivo de aprendizado de máquina, tá? Isso aqui serve tanto para problemas de regressão quanto classificação, tá, gente? Se isso aqui for um rótulo, isso é válido. Se isso aqui for um número, essa mesma propriedade é desejada, tá? Se for um rótulo, vai acontecer que isso aqui vai ser um valor discreto, né, um inteiro, mas mesmo assim a gente pode fazer a aproximação. Bom, então basicamente, né, como você vai, esse que está entre parênteses aqui é como você lê lá aquela expressãozinha ali de aproximação.
Bom, e a gente acabou vendo isso aqui de algumas maneiras, mas eu queria também deixar claro no slide o seguinte. A visualização, quando você fala de classificação, que tem que vir na sua cabeça, tá? É uma imagem como essa aqui. Você quer encontrar uma função, por exemplo, linear, né, uma reta, por exemplo, né, uma reta, que separa o espaço de exemplos. Tá? Onde, por exemplo, tudo que estiver acima dessa reta vai ser verde, tudo que estiver abaixo dessa reta vai ser vermelho. Então, visualmente, um problema de classificação tem essa cara. Você quer separar os exemplos. Tá? Em regressão, é um pouco diferente. A gente tem exemplos também, tá? Mas a gente quer criar uma reta ou encontrar uma reta, por exemplo, né? Pode ser outro tipo de modelo, mas que passa pelos pontos da melhor forma. Tá? Então, a forma de visualizar assim, regressão e classificação é basicamente essa. Tá? Então, tenham isso em mente quando vocês pensam nesses problemas. A gente também usou a palavra treinamento várias vezes, mas acho que não ficou tão claro, não estava tão objetivo o que significa treinamento. Tá? Então, treinamento a gente usa de maneira similar, às vezes a gente usa como sinônimo de aprendizado, às vezes a gente usa como sinônimo de encontrar, porque, por exemplo, na verdade, treinar um modelo de fato significa o ato, né, de encontrar a melhor função ali dentro, dentro do espaço H maiúsculo de hipóteses. Entendeu? Então, é um processo que encontra uma função. Tá? Então, para que isso aconteça, né, qualquer, na verdade, algoritmo de aprendizado supervisionado precisa fazer duas coisas. Primeiro é definir esse espaço específico de funções, como a gente falou, né, você tem que definir um tipo de função que você pode buscar, seja ela, por exemplo, funções lineares, ou a gente falou de um polinômio de grau 12 lá, ou falou de uma senoide, né, você tem que definir esse tipo de função. Depois que você define esse tipo de função que você pode encontrar, né, você tem que, de fato, encontrar essa função, que, na verdade, no caso ali, né, que a gente viu da aula passada, é encontrar dentro, por exemplo, das possíveis retas, né, a reta específica que melhor separa, por exemplo, o seu espaço. Ou seja, né, encontrar os parâmetros de uma reta que melhor se ajustam aos seus dados. Tá? Então, uma vez que você limita, depois você busca pelos parâmetros daquele modelo específico que você delimitou. Tá? E aí, para encontrar essa melhor função, e é aqui que a gente começa a conectar a última aula com a aula de hoje, é que para encontrar essa função, a gente precisa de uma medida. Na verdade, para ajustar essa função h, por exemplo, para encontrar a melhor reta, a gente precisa de uma medida de qualidade. A gente precisa de uma medida que compare duas retas diferentes, né, com dois conjuntos de parâmetros diferentes, o quão bom uma é versus a outra. E esse tipo de métrica é chamado de função de perda. Que ao invés de medir o quão bom algo é, a gente mede o quão ruim ela é. Entendeu? E a gente geralmente denota essa função com a letra L por causa da palavra loss em inglês, que seria perda. Né? E em redes neurais artificiais, né, e na verdade em outros algoritmos também, muitos deles, né, esse processo aqui ele é formalizado como um problema de otimização. Tá? E a gente vai ver mais sobre isso no futuro. Na verdade, a gente vai passar uma boa parte do curso discutindo como fazer essa otimização, como é que você encontra esse conjunto de parâmetros usando uma formalização de otimização. Tá? Muitos outros algoritmos também usam esse tipo de formalismo. Tá? Porém, existem métodos, por exemplo, que são chamados de não paramétricos, como o KNN. Né? O K-nearest neighbors é um algoritmo que não é paramétrico, então você não tem essa etapa de otimização como nas redes neurais. É uma outra forma de se encontrar um modelo. Tá? Mas aqui, nesse curso em particular, a gente vai focar apenas nessa modelagem de redes neurais, que é essa modelagem de otimização. Bom, a relação ao espaço de hipóteses a gente já viu na aula passada. Aqui, basicamente, é só para relembrar mesmo que a primeira etapa ali, né, de um algoritmo, então, é selecionar classes de funções. A gente discutiu essas três aqui na aula passada, nada de novo, né? O que o segundo, na verdade, a segunda etapa vai fazer de treinamento é encontrar valores aqui, ó, W1, W0, uma vez que a gente selecionou, por exemplo, a reta como a nossa função de modelagem. A nossa hipótese vai ser uma reta, funções desse tipo aqui, W1x mais W0. Agora, a segunda etapa de otimização vai encontrar esses dois valores aqui para a gente, dado um conjunto de dados. Tá? E aqui, nesse caso aqui, né, a gente estava falando de problemas de regressão, como vocês podem ver pela imagem aqui. Tá? Bom, com relação a funções de perda, gente,
tá? Ela, como eu já falei, né, ela avalia uma hipótese H, na verdade o quão ruim ela avalia a quantidade de erro que uma função H tem, tá? Dado um conjunto de dados ali com N exemplos. Tá? Então, bom, a gente vai medir, a gente vai ter uma distância, vai ter uma métrica de distância entre o valor que a hipótese prevê para um dado exemplo e o rótulo real dela. Então, a gente quer calcular basicamente essa distância, vamos dizer assim, né? A distância entre o valor do rótulo real, que seria o YI, versus o valor que foi encontrado pela hipótese. Tá? Então, a gente vai querer que esses valores sejam sempre positivos, tá? Porque como a gente quer calcular essa distância ou erro para cada exemplo, a gente gostaria depois, no final, para sumarizar o erro da hipótese toda, a gente vai somar o erro em todos os exemplos. Então, se esses valores fossem negativos, eles poderiam se cancelar, e aí poderia ter um caso, por exemplo, de você dizer que uma hipótese tem erro zero, só porque, sei lá, em um exemplo ela teve menos 30 e no outro exemplo ela teve 30. Então, 30 menos 30 daria zero, você vai falar, essa função tem erro zero, né? Mas, na verdade, não. Né? Na verdade, ela errou 30 para um lado, menos 30 para o outro, e você perdeu essa informação quando você fez o acúmulo dos erros para esses dois exemplos separados. Então, uma propriedade bastante importante de qualquer função de perda é que para um dado exemplo, essa perda tem que ser sempre positiva, para a gente poder fazer esse acúmulo de perdas para vários exemplos diferentes e assim poder resumir, né, vamos dizer assim, o erro da hipótese como um todo, no conjunto de dados inteiro, e não só em um exemplo. Tá? Tem uma outra denominação interessante, gente, na literatura tem gente que distingue entre função de perda e função de custo. Tem gente que usa esses dois nomes para dizer a mesma coisa, tem gente que separa. Qual que seria a diferença no caso de quem separa? Aqui nesse curso eu vou usar esses dois nomes com o mesmo significado, mas pode acontecer de vocês estarem lendo aí algo na internet ou em algum livro e você vai ler sobre função de custo e função de perda. A função de perda, para alguns autores, é o erro para um exemplo só, enquanto que a função de custo seria o erro acumulado para o conjunto de dados todo. Tá? Aqui eu estou chamando de função de perda o acúmulo. Né, o erro total no conjunto de dados. Tá? E se eu falar função de custo, eventualmente, eu quero dizer a mesma coisa. Tá? Quando eu for me referir ao erro de um exemplo, eu vou falar o erro no exemplo tal. Entendeu? Bom, então, naturalmente, assim, a gente quer que quanto menor a perda, melhor a hipótese. Tá? Essa é uma propriedade da função. E se a gente encontrar uma hipótese com perda zero, né, isso que significa que ela acerta a previsão em todos os exemplos do conjunto de dados. Tá? E, bom, eu acabei de discutir essa ideia de função de custo. Então, tipicamente, essas funções são normalizadas, que é essa ideia de função de custo. Que você normaliza essa métrica para o seu conjunto de dados inteiro, e aí você tem um resumo ali do erro total dessa hipótese, dado um conjunto de dados D. Então, quais são exemplos clássicos aí de funções de perda dentro do contexto de estatística, otimização? Isso aqui aparece em vários lugares, tá? Não é dentro da matemática como um todo. Então, a gente vai... exemplos, né? Perda 0,1, que talvez seja a perda mais simples que a gente pode pensar, perda quadrática e perda absoluta. Tá? Então, eu queria discutir um pouco essas funções agora, para a gente já ter algum repertório de função de perda quando a gente for falar de regressão logística. Tá bom? Bom, perda 0,1. Essa perda é basicamente o seguinte, a gente vai contar o número de erros que a gente teve. Tá? Então, é um valor, se você simplesmente contar e não normalizar, você vai ter, né, a quantidade mesmo, o número, vamos supor que você tem 30 exemplos no seu conjunto de dados, e desses 30 você acertou 10, né? Então o seu erro seria de 20. Né? Eu errei 20, então seria esse número, é um valor aqui discreto. Aí, claro, que se você divide esse termo aqui, 1 sobre n, você vai ver que esse termo de normalização vai estar em todas as funções aqui que a gente mostrar, que é essa ideia de normalização. Então, eu divido, né, o meu erro pelo total de exemplos que eu tenho no meu conjunto de dados, e aí eu tenho a taxa de erro. A ideia é essa, né? Ao invés de ter a quantidade de erros, eu tenho a taxa, que seria um valor entre 0 e 1, ali, que me diz, por exemplo, 0,5, eu errei 50% né, dos meus exemplos. E aí aqui a formalização diz o seguinte, né, essa função aí, ela vai ver assim,
né? Ela vai responder se a minha hipótese acertou, né? A formalização aqui, se a minha hipótese acertar, né, o rótulo, eu conto 1, se ela errar, eu conto 0. Então isso aqui é basicamente, né, talvez uma função aqui, até meio complicada aqui para fazer essa contagem, tá? Mas é a formalização de contagem. Se eu acertei, eu conto 1, se eu errei, eu conto 0, e é basicamente isso. Essa métrica, gente, ela é geralmente utilizada para avaliar hipóteses de problemas de classificação, mas ela não é usada para otimizar os pesos, por exemplo, de um modelo, porque ela não é contínua e, portanto, não é derivável. Tá? Então, assim, a gente vai ver que ser derivável é uma característica importante para uma função de perda quando a gente fala de otimização. Porque a gente vai usar a ideia de derivados para, inclusive, otimizar os pesos de uma rede neural ou de uma regressão logística, tá? Usando a ideia do algoritmo gradiente descendente. Tá? Então, em geral, essa função não é usada dentro do contexto de otimização, mas ela é usada, por exemplo, para reportar a taxa de erro de um modelo. Por exemplo, num artigo científico lá, eu vou falar que na minha função teve tanto de erro no meu conjunto de dados. Isso é bastante utilizado, inclusive, né? Que seria mais ou menos o inverso aqui de acurácia, né? A taxa de acerto versus taxa de erro. Então. Bom, perda quadrática, muito provavelmente vocês já viram, né? Que é essa ideia de você, para cada exemplo aqui agora, você calcula a diferença entre o que foi previsto e o valor real e tira o quadrado, né, dessa diferença. Tá? E aí você soma, né, esse somatório aqui de 1 até n, para somar isso, para aplicar isso em todos os exemplos do meu conjunto de dados. Tá? E aí, de novo, o fator de normalização divide por n, né, para normalizar pelo número de exemplos que eu tenho no meu conjunto de dados. Tá? E é uma função de perda bastante popular, né? Ela é talvez até a função padrão para problemas de regressão. Tá? E uma característica importante aqui é que elevar o erro ao quadrado tem duas propriedades. A primeira é que, né, torna aquilo ali positivo, né, torna a diferença ali sempre positiva, o que é uma coisa que a gente precisa. E segundo, que ela coloca uma penalidade muito forte, né, para os erros. Ela eleva ao quadrado essa distância entre a previsão e o dado real. Então, quanto maior for essa diferença, mais penalização você dá. E mais, vamos dizer assim, mais esse exemplo vai como que fala, contribuir ali para o ajuste dos pesos. Então, vamos pensar no problema de previsão lá de preços de imóveis. Imaginem que, de repente, vamos pensar, sei lá, o Bill Gates compra uma casa em Viçosa, ou manda construir uma casa em Viçosa, que é uma mansão de um bilionário, né? E aí você tem um imóvel, sei lá, que vale bilhões de reais, né? E aí quando se você quiser agora criar um modelo, né, que prevê o preço de imóveis em Viçosa, né, e você tentar usar uma reta para isso, o que vai acontecer? Você vai ter, talvez, exemplos que seguem um padrão linear, mas você vai ter um outlier, um lugar lá, que é essa casa gigantesca, aqui em Viçosa, que foge muito do padrão. Só que quando você tenta ajustar uma reta nesse contexto, como esse outlier ele é muito diferente, ele vai puxar essa reta para o lado dele. Entendeu? E aí pode acontecer do seu modelo não ficar tão realista, porque ele vai tentar se ajustar a todos esses grandes outliers, assim, e aí você pode ter um modelo não tão realista por conta desses ruídos no seu dado. Nesse caso não são ruídos, é um outlier mesmo, é um dado real ali, mas que não representa ali o todo, né? Então, em geral, tem que tomar um pouco cuidado quando você tem muito ruído nos seus dados ou quando você tem esses outliers de maneira proeminente, você tem que tomar um cuidado e talvez pensar bem se você quer usar esse tipo de perda aqui. Faz sentido? Tá? Então, é isso, a penalização. E tem um outro efeito contrário, né? Para exemplos onde o erro é muito pequeno, por exemplo, menor do que 1, quando você leva ao quadrado, você diminui ainda mais, né, a contribuição desse exemplo. Então, nos casos onde a reta está quase se ajustando ali aos exemplos, se esses erros forem muito pequenos, você não consegue se ajustar perfeitamente ali, porque você começa a levar isso ao quadrado, né, e você fica cada vez mais difícil ajustar para esses exemplos que já estão muito próximos, onde a previsão já estão muito próximas da real. Tá?
Bom, uma outra função de perda que é bastante comum também, ela é similar, né, ao erro quadrático, mas seria a perda absoluta, que ao invés de você usar o quadrado, você só calcula o valor absoluto da diferença ali da previsão e do rótulo real. Tá? E agora você elimina esse quadrado, né, e por consequência você elimina esses problemas que eu falei no slide anterior. Tá? Porém, a gente ainda geralmente prefere, em geral, né, ainda prefere a função quadrática, porque ela é um pouco mais fácil de otimizar e a gente assume, antes de fazer uma análise, né, mais minuciosa dos dados, você já assume assim, eu vou tentar um erro quadrático, porque eu quero de fato reduzir os meus erros, eu quero penalizar os meus erros fortemente, e se você, né, em geral, depois você vê que a função de perda quadrática não é uma boa opção, geralmente você tenta, daí você vai tentar essa aqui depois. Tá? Mas isso é um comportamento padrão assim, que a gente tende a assumir. Claro que depende, né, do seu problema ali, depende, né, de como você está trabalhando, mas é só uma prática. Em geral, a gente usa a quadrática primeiro, depois aplica um outro tipo de perda absoluta, caso aquela não funcione direito. Sabe? E aqui, então, os exemplos vão ter influência uniforme no ajuste dos pesos, tá? Em contraste com a função quadrática. Então, ela acaba sendo adequada para lidar com esses ruídos nos dados, esses outliers que eu comentei aí no slide anterior. Bom, gente, sobre generalização, então, qual que é a ideia? Né? A gente tem então, dado um espaço de hipóteses H e uma função de perda L, tá? Então, a gente tem agora essas duas partes, um espaço bem definido e uma função de perda. Tá? Queremos encontrar a hipótese H nesse espaço. E, de uma maneira mais objetiva agora, então, a nossa melhor função seria a função que minimiza, dentro do espaço, né, de possíveis funções, né, dentro do nosso espaço de hipóteses, a gente quer a função que minimiza a dada função de perda. Tá? Então, matematicamente, a ideia é essa. A gente tem esse operador argmin, vai retornar ali dentro, né, o argumento com valor mínimo de L, que o argumento seria o L, né, seria a função L, que tem menor perda. Tá? E aí a gente comentou na aula passada, né, que um dos problemas talvez mais difíceis de aprendizado de máquina é esse. Né? Se a gente encontrar uma hipótese, tá, a gente tem um conjunto de dados, se a gente encontrar essa hipótese que minimiza o erro no conjunto de dados, como é que a gente sabe que ela vai ter uma perda baixa também em dados que eu não conheço? Né? Sendo que esse conjunto de dados dele, assumindo que eu usei ele todo para treinar. Né? Eu tenho que, como que eu vou saber, que garantias que eu tenho que isso aqui vai funcionar no futuro com outros dados? Tá? Essa talvez é uma pergunta central de aprendizado de máquina. E aí a gente falou desse exemplo aqui extremo, que seria essa função memorizadora, né? Que ela é o seguinte, eu respondo o rótulo de um dado exemplo se ele existir no meu conjunto de dados. Né? Então a função ela recebe um exemplo X, aí ela verifica se esse exemplo X está lá no conjunto de dados, eu pego o rótulo desse exemplo X e retorno esse valor. Tá? Então essa função aqui, ela tem perda zero, né, nos exemplos do conjunto de dados D, só que ela tem uma perda muito alta em exemplos que eu não conheço, porque é muito improvável, né, no futuro que eu vá, por exemplo, principalmente uma imagem, é praticamente impossível que eu vou conseguir tirar a mesma foto, né, do que outra pessoa tirou. Então, no contexto de imagens, por exemplo, provavelmente esse modelo erraria o tempo todo. Né? Então, aqui, eu queria atentar a vocês que esse é exatamente o mesmo problema que a gente comentou na aula passada de sobreajuste, ou overfit, né? Que é quando você tem um erro muito baixo no seu conjunto de treinamento, mas um erro muito alto, né, em exemplos que você nunca viu. Então, isso caracteriza o problema de overfit. Você está sobreajustando para os seus dados de treinamento. Tá? Então, como é que a gente resolve esse problema? Talvez uma coisa que também a gente falou de dividir lá o conjunto de dados em 3, tá? Mas eu queria que ficasse mais claro que essa divisão ela serve principalmente para resolver o problema de sobreajuste. Tá? Então, a gente vai dividir, né, o nosso conjunto de dados D em 3, então agora fica claro subconjuntos distintos, tá? DTR, DVA e DTE. Quer dizer que
Um exemplo que aparece em um desses subconjuntos não pode aparecer em um dos outros, tá? Eles são disjuntos. Então não pode ter sobreposição. Inclusive, isso é uma das primeiras etapas quando você vai começar um projeto de aprendizado de máquina, é você criar esses subconjuntos, tá? E garantir, fazer essa verificação garantindo que não tem ali nenhum tipo de duplicata ou algo do tipo. Tá? Porque é muito comum depois o que vai acontecer? Se você treina num conjunto de treinamento onde você tem exemplos que aparecem nos dois, o seu modelo pode decorar, né, um exemplo e você vai reportar uma acurácia lá que é falsa, porque vai ficar aparecendo, e acontece muito, às vezes, por questões de erro mesmo, pessoas lá reportando acurácias muito altas, 90 e tantos por cento de acurácia, por exemplo, mas aí quando você vai investigar, na verdade a pessoa tem exemplos duplicados ou muito parecidos, né, com os que estão no conjunto de dados, e aí você não representa o seu todo para fazer a sua avaliação. Tá? Mas, bom, a ideia do conjunto de treinamento, então, é ajustar uma hipótese, tá? Que no caso de redes neurais, por exemplo, seria encontrar os parâmetros de uma rede neural, né? ou uma regressão logística também é a mesma coisa. Tá? E aí o segundo exemplo é para a gente selecionar a melhor hipótese. Tá? Então, o conjunto de validação ele serve para a gente selecionar dentre várias possíveis hipóteses aquela que melhor desempenha no nosso conjunto de validação. Tá? Depois que a gente seleciona essa hipótese, então a gente vai aplicar isso no nosso conjunto de teste para avaliar o desempenho da hipótese. Então vamos tentar ver num diagrama qual que é os procedimentos, assim, o processo que geralmente é tomado quando a gente vai treinar um modelo. Então enquanto a gente tiver com uma hipótese H com alta perda, né, com um erro muito alto no conjunto de treinamento, a gente vai ficar ajustando o nosso modelo aqui. Então vamos lembrar das redes neurais da primeira aula, lá eu comentei de redes neurais com maior profundidade, com mais camadas, menos neurônios. Então o que vai acontecer? Por exemplo, aqui eu posso treinar 3 redes neurais, por exemplo. Eu posso treinar uma rede neural rasa, uma profunda e uma mais profunda ainda. Entendeu? Então eu treino as 3 aqui, ajusto os parâmetros delas. Tá? Aí o que eu faço? A hora que eu conseguir uma hipótese que ela tem baixa perda no conjunto de treinamento, eu vou treinar agora, vou verificar agora no meu conjunto de validação. Tá? E aí vamos supor que as 3 tiveram bons resultados. Tá? E aí a gente manda as 3 para lá e avalia as 3 lá. Entendeu? Se eu tiver só uma, por exemplo, mesma coisa. Porque daí se eu tivesse só uma hipótese e acontecesse da minha perda ser baixa aqui, tivesse muito erro aqui ainda, aí eu voltaria para cá e ajustaria o que a gente chama de hiperparâmetros, que são parâmetros que você pode, por exemplo, como o número de neurônios de uma camada ou o número de camadas de uma rede neural, que você pode ajustar para tentar reduzir essa questão de overfit. Tá? Então, se a sua hipótese H tiver com alta perda em validação, você volta para cá, ajusta os seus hiperparâmetros e faz esse processo de novo. Tá? Até que, eventualmente, você chega numa taxa de erro baixa para a sua validação. Tá? E aí, o que você faz agora? Então, você aplica agora esse modelo no seu conjunto de teste e é esse valor que você vai reportar no final do seu experimento, dizendo isso aqui é a minha acurácia esperada para exemplos que eu nunca vi. Tá? Por que conjunto de validação, gente? E por que não só usar o de teste? Isso é uma questão interessante porque, de fato, inclusive em artigos, acontece muito de, por falta de dados, as pessoas não usarem o conjunto de validação. Isso é bastante comum. É comum, inclusive, às vezes, em casos onde eu só tenho os 2, a pessoa usar teste de validação para dizer a mesma coisa. Tá? Mas, idealmente, você teria 3 conjuntos de dados. Tá? 2 é indiscutível, você tem que ter pelo menos 2. Mas o correto são usar 3 conjuntos de dados, porque esse processo de otimização de hiperparâmetros aqui, ele vai adicionar um viés no seu modelo de experimentação. Entendeu? Então, para ter um estimador sem viés, né, que seria um classificador sem viés, você tem que reportar aquele resultado ali que você não usou para ajustar nada. Entendeu? Você não viu em nenhum momento, você não... Porque aqui, o que acontece? Aqui quando você faz os ajustes dos hiperparâmetros, implicitamente você está vendo esses dados aqui. Entendeu? Porque você está ajustando um modelo que, de alguma maneira, tem um bom desempenho aqui. Entendeu? Então, indiretamente,
você está se ajustando a esses dados. Então, aquele resultado ali, de fato, ele não tem viés nenhum. E ele é um bom estimador da acurácia real dos seus dados. Tá? Então, de certa forma, aquilo ali te dá muito mais garantia de estatística. Né? Alguma dúvida? Tá. E esse problema aqui, gente, em particular, quando a hipótese H tem alta perda ou erro muito alto, né, no conjunto de treinamento, a gente chama de subajuste ou underfit. Tá. Então, quando você não consegue ainda nem ajustar o seu conjunto de treinamento. Então, isso é chamado de underfit. Então, apenas como uma visualização aqui, então, né, e para que fique claro, né, a ideia de underfit, que a gente tem uma retinha aqui que claramente não se ajusta, né, ao conjunto de treinamento. Esse aqui seria o nosso conjunto de treinamento, nesse caso aqui de classificação. Tá? Tem duas classes aqui. Né, claramente, essa reta tem bastante erro aqui. Tá? Aí uma visualização de sobreajuste, quando o modelo está muito ajustado ali, ele está com erro zero, mas você vê que claramente também ele é provável que isso aqui não seja o comportamento real dos dados que você nunca viu. Tá? E, né, claro que aqui eu estou mostrando de maneira informal, gente, uma visualização de como talvez seria um ajuste ideal aqui, algo que captura, com poucos parâmetros ali, captura o padrão dos dados e tal. Tá? Então, um ajuste adequado é quando você tem, né, um bom desempenho de previsão, tanto no conjunto de treinamento quanto no de teste. Para finalizar essa parte de aprendizados, essa revisãozinha, esse aprofundamento aqui em aprendizado supervisionado, a gente tem que falar, estatisticamente aqui, a gente tem três pressupostos, tá? Ou três premissas sobre o nosso conjunto de dados D. Isso aqui eu quero que fique claro formalmente, porque isso aqui aparece muito, tá, na literatura, e são premissas importantes, tá, que possibilitam o aprendizado acontecer de fato. Tá? Então, a gente vai assumir que os exemplos do nosso conjunto de dados são sempre amostrados de forma independente e identicamente distribuídos. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando vamos supor que eu tenho uma distribuição de probabilidade. Quando eu vou fazer uma amostra, pegar um exemplo, por exemplo, uma imagem, quando eu for pegar um exemplo daquele conjunto, daquela distribuição, tá? Isso sempre acontece de forma independente. Quer dizer que uma amostragem não interfere na outra. Por exemplo, quando você joga duas moedas em sequência, né, a segunda jogada nunca altera a distribuição de probabilidade da primeira, quer dizer, a jogada da primeira não altera a distribuição de probabilidade da segunda. Elas são independentes, né? São variáveis aleatórias independentes, tá? E elas são identicamente distribuídas. Quer dizer o seguinte, que nesse evento posterior, no segundo, por exemplo, a segunda vez que você joga a moeda, né, a probabilidade é a mesma, é 50% do que foi na primeira, entendeu? Então a probabilidade não muda para essas amostragens, tá? O que fica implícito de que a distribuição, então, lá que a gente assumiu que existe, fictícia, ela é estacionária, ou seja, ela não muda ao longo do tempo. Porém, na prática, gente, isso aqui é uma premissa teórica que na prática muitas vezes é quebrada, tá? Porque às vezes ao longo do tempo do seu projeto, ou sei lá, da aplicação do seu sistema, a sua distribuição de fato pode mudar. Como, por exemplo, essa questão das fotos dos celulares, as câmeras vão melhorando, enfim. E aí pode ser que o modelo que você tinha anteriormente não funcione direito, dada uma mudança ali nas distribuições mesmo. Tá? Mas, teoricamente, a gente assume que isso aqui é verdade. E que a gente sempre amostra da mesma distribuição. Tá? A gente também assume isso. E eu queria deixar isso claro também num slide, para que vocês fiquem como referência depois. Tá? Como as leituras... Isso aqui, gente, está apontado nas leituras que eu estou marcando lá para vocês no site, tá? Mas muitas delas estão em inglês, ou estão, né, no livro-texto em si, ele também fica difícil de arrumar uma cópia. Então, eu achei necessário ter isso aqui no slide para que vocês possam depois estudar e voltar, né, nesse material e depois ter as referências adequadas. Tá? Bom, gente, o que eu queria falar sobre aprendizado supervisionado, estendendo um pouco da aula anterior, era isso. Tá? Alguma dúvida antes que a gente entre em regressão logística? Tá. Bom, deixa eu ver que lição. Tá, metade, exatamente metade.
para começar a falar de regressão logística, eu já queria começar a introduzir redes neurais, e eu também vou começar a usar esse termo redes neurais artificiais, ou na verdade a sigla RNA daqui para frente, que é a sigla parece que mais utilizada para o termo em português, tá? Então daqui para frente, quando vocês lerem RNA, eu quero dizer redes neurais. Mas, gente, o porquê redes neurais, né? Por que a gente está aqui nessa disciplina hoje estudando redes neurais artificiais e por que fala-se tanto disso na mídia de uma forma geral, tá? Vamos imaginar aqui o seguinte, esse gráfico aqui, onde no eixo X a gente tem o tamanho do nosso conjunto de dados, ali devia ser N, perdão, e um desempenho de um modelo, tá? Então, se a gente tivesse um gráfico, isso aqui é informal, é baseado em evidência, tá, gente? Mas as curvas que a gente vai ver aqui, elas olhem para o comportamento assintótico delas, não para os valores exatos, tá? Então, como é que cresce o desempenho de algoritmos clássicos, tá? Tipo SVM, por exemplo, que a gente não falou deles, mas regressão logística estaria incluído ali, ou KNN, esses algoritmos tradicionais de aprendizado de máquina. O que acontece? Conforme o conjunto de dados ele cresce, né, o desempenho desses modelos eles estagnam, eles convergem, né, e aí a gente não consegue extrair tanta informação mais a partir de conjuntos de dados muito grandes. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, redes neurais pequenas, a gente já tem uma capacidade aumentada ali de desempenho com relação ao conjunto de dados. Tá? E conforme essas redes vão crescendo, tá, o desempenho delas cresce ainda mais. Então, o que a gente viu, a evidência da última década, basicamente, em termos de trabalhos científicos, mostrou, as evidências científicas mostraram que quanto mais você aumentava o tamanho de uma rede neural, e você escalava isso junto com o conjunto de dados, né, o desempenho escalava proporcionalmente. Enquanto que isso não acontecia com algoritmos clássicos. Tá? Então, essa que foi a coisa interessante. E por muitos anos, né, principalmente nos anos 90, onde redes neurais também fazia parte ali dos algoritmos clássicos, tinha esse mesmo comportamento, porque a gente não conseguia aumentar elas. Na prática, a gente não conseguia... Primeiro que a gente tem duas coisas, né? Na prática, a gente não tinha conjunto de dados muito grandes para fazer esse teste, e segundo, a gente não tinha computação suficiente para conseguir treinar essas coisas em tempo hábil. Tá? Então, assim, e tinham problemas práticos mesmo em engenharia, que a gente vai vendo ao longo da disciplina, que foram resolvidos com algumas técnicas mais avançadas, então técnicas novas mesmo, que possibilitaram que essas redes ficassem maiores. Tá? Então, o que aconteceu durante esse processo de investigação foi que a gente viu que dava para crescer o tamanho das redes, crescer o conjunto de dados e essas coisas continuavam melhorando. Tá? Então, por isso que redes neurais são tão populares hoje em dia. Uma das razões, né? Algumas das razões eu não nomeei. E quando a gente fala de pequenos conjuntos de dados, gente, até hoje em dia isso é muito importante, tá? Esse comportamento das redes neurais mostra o seguinte: elas são muito, muito boas em conjuntos de dados grandes. Em contextos menores, tá? Isso pode ser muito discutível. Inclusive, se eu olhar aqui para os conjuntos de dados muito pequenos, o desempenho dos modelos é muito parecido, tá? Pelo menos assim nessa grande figura aqui, nesse contexto maior. Mas se você desse um zoom aqui, nessa parte menor, vão ter muitos casos onde, por exemplo, o SVM vai ter performance bem melhor do que uma rede neural. Tá? Inclusive, o SVM foi um algoritmo, seria a bala de prata dos anos 2000, assim, era o algoritmo mais poderoso ali que tinha de classificação, por exemplo. Até hoje é um algoritmo muito popular, muito, muito bom de ser utilizado. Tá? Então, assim, o que fica talvez como uma lição é isso, tipo, não vamos nos atentar assim, a sempre, né, ou nos tendenciar a sempre aplicar uma rede neural em todos os problemas, principalmente quando a gente tiver poucos exemplos de dados, talvez valha mais a pena olhar para modelos mais simples. Tá? Porque, como a gente viu também discutindo na aula passada, é provável que um exemplo com menos modelos, menor, funcione melhor, generalize melhor nesse contexto de menos dados. Tá? Mas então, para que fique claro, né, o que mudou? O que mudou para que redes neurais
tivesse esse salto de desempenho tão grande, então foram grandes volumes de dados, o que, né, usa-se esse termo Big Data, né, em inglês, para referenciar essa transição aí de volumes de dados pequenos para grandes, né? Isso se dá basicamente pela internet. Se vocês forem pensar esse conjunto de internet e celulares, né, trouxe essa massificação do mundo digital, né? Até os computadores pessoais isso já era uma verdade. A gente já tinha praticamente grande parte dos processos, né, da sociedade são feitos hoje por intermédio de computadores. Quando os celulares vieram, isso aumentou ainda mais, né? Então hoje quase que tudo é digitalizado e isso gera dados o tempo todo. Então basicamente a gente quase que não tem como, inclusive mentalmente, processar isso, né, de forma humana. A gente precisa de ferramentas computacionais para fazer essa análise, tá? Então esse grande volume de dados que a gente vê hoje em dia, ele foi uma das coisas que contribuíram para que redes neurais ficassem tão populares e que passassem a funcionar tão bem, tá? Bom, outra coisa que foi bastante importante foi o uso de computação com GPUs e TPUs. GPUs são placas de processamento gráfico, né? E TPUs chamam Tensor Processing Units. Tensor, a gente vai ver essa ideia de, né, seria um vetor com mais dimensões aí, a gente vai falar disso. Na verdade, seria, por exemplo, um tensor, você pode pensar numa matriz tridimensional, por exemplo, seria um tensor, né? Então, hoje a gente tem placas de hardware, né, que são específicas para processamento de modelos neurais, tá? Como as TPUs. As GPUs não eram, a princípio, não foram desenvolvidas para processamento de modelos neurais, porém, como elas são grandes multiplicadores de matrizes, a gente vai ver que, né, esses modelos basicamente são implementados como matrizes e vetores, né, eles caíram como uma luva, né, essas placas caíram como uma luva para fazer computação de modelos neurais, tá? Então, e possibilitou que a gente conseguisse treinar as coisas muito mais rápido do que a gente treinava, tá? E modelos muito maiores, obviamente. Bom, junto com tudo isso, vieram esses frameworks de derivação automática, como, né, o TensorFlow e o PyTorch, o que facilitou a programação dessas coisas, porque antigamente, quando você criava uma rede neural grande, você tinha esse problema matemático, inclusive, que você tinha que derivar né, a sua rede neural com relação à sua função de erro. E quanto mais camadas você tinha, mais complexo ficava essa derivação, a chance de ter erro era muito alta. E quando você tem agora um framework que faz essa derivação para você, né, isso possibilita que mais pessoas, torna a programação de redes neurais muito mais amigável, muito mais fácil mesmo, né? E fazendo com que mais pessoas, né, programem essas coisas e diminui erro, tá? Muito, assim, muito mesmo, assim. Você fazia na mão mesmo? Na mão, a gente vai fazer para modelos pequenos, a gente vai fazer. Mas antigamente fazia na mão, você calcular e pegava a função de erro lá e ia derivando, né, até chegar na entrada, para cada camada você ia derivando a função com relação aos pesos de cada camada. E aí você gerava a derivada, você pegava ela e escrevia no código a equação da derivada lá que você tirou no papel, entendeu? Então, isso limitava muita coisa, tá? E, como eu falei, novos algoritmos, né? A gente vai ver algumas ideias que foram desenvolvidas bem recentemente, como, por exemplo, a ideia da Residual Networks para processamento de imagem, por exemplo, foi uma invenção muito, muito famosa, muito importante na última década, recente, em 2017, se não me engano, que possibilitou que as redes convolucionais, por exemplo, ficassem muito maiores do que elas são, ou do que eram antes dessa ideia. E outras funções de ativação, enfim, várias coisas, técnicas de regularização que a gente vai ver. Então, assim, muita coisa nova aconteceu em termos de algoritmos e técnicas de aprendizado com redes neurais que possibilitaram que essas redes ficassem maiores e melhores e tudo mais. Então, esses conjuntos de fatores aqui contribuíram para que esses modelos ficassem tão bons e nos surpreendessem tanto, como hoje a gente está falando, né, de ChatGPT e tudo mais, DALL-E, geração de imagem. Parece que tem muito tempo que essas coisas existem, mas, né, não tem nenhum ano que essas coisas estão com a gente, assim, e já fazem parte da sociedade, assim, de uma forma absurda, né? Então, é incrível, assim, quando você pensar que nos últimos 5 anos quanta coisa mudou, né, 10, enfim. Dúvidas? Comentários? Bom, vamos começar para valer agora, então, gente.
esse é o nosso primeiro modelo de aprendizado supervisionado. Tá? Então, a regressão logística é um algoritmo clássico de classificação binária. Tá? Ou seja, a gente vai assumir então que a gente tem rótulos 0 e 1 só. O nosso espaço de classes ele tem dois rótulos possíveis, 0 ou 1. Isso aqui, gente, esse modelo pode ser visto, como eu falei, como um único neurônio de uma rede neural artificial. Tá? Como é que a gente imagina um neurônio? Né? Como seria o diagrama de um neurônio de uma rede neural? Primeiro que a gente geralmente representa como um círculo assim. E a gente tem uma entrada X, tá? Que vai ser um vetor de características. E uma saída Y chapéu ali, que o chapéuzinho no Y, ele denota que aquele Y ali é um rótulo que foi previsto para um modelo. Tá? Ele não é, quando não tiver o chapéu, eu estou falando do rótulo real, do exemplo. Quando tiver o chapéuzinho, é um rótulo previsto. Tá? Então, esse modelo vai prever um rótulo Y chapéu. Bom, a primeira parte de um neurônio seria a combinação linear de pesos e entradas. Então, a gente vai ver que o neurônio tem um peso, ou conjunto de pesos, perdão. Tá? E a gente vai multiplicar esses pesos pela entrada. Aquele pontinho ali significa produto escalar. Tá? A gente vai ver com mais calma essas coisas, revisar esses conceitos para quem ainda não lembra de cabeça, mas é uma combinação linear. Tá? E o B, gente, o B também é um parâmetro da rede neural, assim como os Ws. Só que é o seguinte, o W também é um vetor, e ele tem a mesma dimensionalidade do X. Por isso eu posso fazer o produto escalar. E o B, ele é um outro parâmetro individual que não é multiplicado por ninguém. Tá? Que ele vai nos ajudar, por exemplo, imagine a reta. Na equação da reta a gente tem y igual a x mais b. Né? O Bzinho serve para deslocar, é o deslocamento da reta no eixo y. Né? Se você não tem o B, você assume que a sua reta vai estar sempre centralizada no zero. Ela sempre vai passar pelo ponto zero, certo? Então o B aqui nesse modelo serve para a mesma coisa. Ele vai ser o deslocamento ali, nosso deslocamento no eixo y, vamos dizer assim. É claro que, gente, lembra o seguinte, a gente está falando de uma reta, mas esse vetor ele é multidimensional. Então, no espaço 3D, isso aqui seria um plano, né? E no espaço multidimensional, com mais de 3 dimensões, seria um hiperplano. Tá? Mas a gente sempre olha, geralmente pensa nisso como uma reta, que em dimensões maiores isso vai ter o mesmo efeito, vamos dizer assim. Visualizar um plano e uma reta é fácil, visualizar um hiperplano não é tão fácil assim. Tá? Mas enfim, a gente faz essa combinação linear dos pesos com as entradas, e a gente tem uma outra parte, que é aplicada nessa primeira parte, que é uma chamada de função de ativação. E aqui a gente vai usar a letra sigma ali, para representar essas funções de ativação. Tá? E isso é o que nos dá, né, a função de ativação sigma que vai nos dar a saída exatamente. Tá? Então são essas duas etapas de computação, vamos dizer assim. Um neurônio, você pode pensar um neurônio como um pequeno modelo de computação que recebe um vetor de entrada, aplica uma combinação linear, depois uma função de ativação e cospe uma saída. É isso. Tá? Então ele, por si só, um neurônio de maneira individual consegue fazer previsões. Tá? Talvez não tão complexas, mas consegue fazer já alguma previsão de rótulo, como a gente consegue ver nesse diagrama aqui. Tá? E aí, gente, o que é legal aqui é que quando a gente vai treinar uma regressão logística, ou um neurônio desse tipo aqui, a gente consegue comparar a saída que ele nos deu com um rótulo real y usando uma função de perda. E aí eu vou conseguir medir o quão bem que ele está ali naquele conjunto de dados que a gente tem em mãos. Tá? Bom, isso aqui é uma visão geral, tá? Mais visual. A gente vai ver isso de várias formas, mais formalmente e matematicamente, nos próximos slides, e também em código. Acho que quando você vê isso em formato visual, depois em textual e depois em código, acho que eu espero que as coisas assentem melhor na cabeça de vocês, tá? Mas visualmente a gente olha para os neurônios dessa maneira, tá? Então, formalmente aqui, a entrada é um exemplo do nosso conjunto de dados com dimensionalidade D, né? Que seria o tamanho do nosso vetor de características. E a nossa saída é a probabilidade, isso no caso de regressão logística, tá? É a probabilidade de x ser da classe y igual a 1. Lembra que
A gente está falando de classificação binária. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, aquele valor lá, y chapéu, vai representar a probabilidade desse exemplo x ser da classe 1. Porque depois a gente pode computar o contrário com 1 menos y chapéu. Certo? Então, a gente vai formalizar dessa forma. Então, matematicamente, né, y chapéu vai ser igual a probabilidade de y ser igual a 1, dado que x ocorreu. Né? Assim, uma vez que eu tenho x, para esse exemplo x aqui, dado x, né, uma probabilidade condicional. Dado x, eu quero calcular a probabilidade de y ser igual a 1. Tá? Então, como é uma probabilidade, esse valor aqui é um valor entre 0 e 1. Até aqui tudo bem? Quando a gente tem N classes, a gente tem que fazer N regressões logísticas? Mais ou menos. Na verdade, quando a gente tem N classes, a gente vai usar uma outra função de ativação que ela retorna a probabilidade para N classes. Entendeu? Normalizada. Assim, a gente vai ver, chama softmax o nome dessa ativação. Ela seria um máximo suave. Assim, depois a gente vai falar sobre isso. Bom, e qual que é a hipótese, então, de uma regressão logística? A hipótese, como já era de se esperar visualmente, então, é que a nossa função vai ser desse tipo aqui. Vai ser uma função sigma dessa combinação linear A produto escalar por x mais B. Tá? Aí, aqui, o que quer dizer cada uma dessas coisas, né? W, então, é um vetor com e B são parâmetros, tá? Ou pesos, né? De mesmo tamanho do meu conjunto de entradas, tá? Do meu exemplo de entrada, tá? Perdão, gente, B aqui é um escalar, tá? Se a gente for pensar num modelo linear, esse B seria um escalar aqui, tá? E sigma é uma função chamada de função logística, ou sigmoide. Tá? Sigma é, de fato, a letra que é usada para essa função logística, por isso chama regressão logística, inclusive, esse modelo, tá? Mas, ao longo da disciplina, a gente vai continuar usando essa letra aqui para outras funções de ativação, se não tiver uma letra mais adequada naquele momento. Então, como que é essa função sigma? Né? Essa função sigma é definida por essa função ali, 1 sobre 1 mais E, né, que é o número de Euler, elevado a menos Z. Tudo bem, né? Como é que a gente olha para isso aí, como é que isso se parece, né? O que importa é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Vocês não precisam necessariamente decorar aquela função, o que vocês têm que ter em mente é que ela tem esse efeito aqui, essa função logística. Né? Vamos assumir que o eixo x ali, então, é um valor z, tá? Eu estou definindo um novo valor agora, que é basicamente o resultado ali da primeira etapa do neurônio, que é de combinação linear. Tá? Então, essa função aqui está sendo definida como função de z. Tá? O que vai acontecer aqui? Tá? O 0 está aqui, o 1 está lá, e essa função ela passa pelo ponto 0,5 dessa forma aqui. Tá? Então, qual é o comportamento dessa função? Quanto menor for o valor de z, mais próximo de zero ela é. Tá? Quanto maior o valor de z, mais próximo de 1 ela é. E todos os valores aqui, né, estão entre 0 e 1. Certo? E bem no meio aqui, ela passa pelo ponto 0,5. Então, qual que é o efeito? Por que a gente usa essa função? Porque ela transforma essa combinação linear aqui em valores entre 0 e 1. Ela transforma a combinação linear numa probabilidade. Tá? E é por isso que a gente usa essa função em particular. Outra coisa que é interessante é que ela é contínua, né? Então por isso ela é derivável. Tá? E ela facilita, portanto, esse processo de otimização para encontrar os pesos da regressão logística. Tá bom? A gente vai ver ao longo do curso, tá, outras formas de fazer isso aqui. Então, essa ideia de usar essa função sigmoide é o que a gente chama de função de ativação do neurônio. A gente pega a combinação linear, né, e transforma ele usando
uma curva, gente, que é não linear. Tá? Então isso é importante, é uma propriedade importante da função de ativação também. A gente vai ver isso, o quão importante isso é mais à frente da disciplina, mas a gente precisa introduzir algum fator não linear aqui nesse modelo para a gente conseguir criar aquelas fronteiras de decisão mais complexas. Se a gente não tem essas não linearidades aqui, a gente não consegue fazer isso. Tá? Agora, não confunda uma coisa, apesar da hipótese apesar da regressão linear ter como hipótese essa função logística que é não linear, a fronteira de decisão que a regressão logística gera é linear. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas o que é bacana é que quando a gente passar a combinar esses neurônios, a gente vai ver isso na próxima semana, inclusive, aí a gente consegue, de fato, criar fronteiras de decisão não lineares. E aí a gente vai começar a ter modelos mais complexos. Tá? Então, mas por enquanto, apesar dessa não linearidade aqui, o nosso modelo de regressão logística ainda é considerado um modelo linear, porque a fronteira de decisão que ele gera é linear e a gente vai ver isso no próximo slide. Ficou claro, gente, o modelo? Tá? Bom, então é importante lembrar que a gente vai interpretar a saída de um neurônio como esse, ou da regressão logística, como uma probabilidade, tá? E é por isso que a gente usa a função logística. Tá? Então, como exemplo aqui, né, dada uma imagem de gato, por exemplo, naquele caso de classificação de gato e cachorro, binária, né, vamos assumir que o gato seria a nossa função, o nosso rótulo 1, tá? Então, se a saída do neurônio, né, se eu desse essa imagem como entrada para essa regressão logística ou neurônio, e tivesse um resultado de 0,8, tá? Eu poderia interpretar isso da seguinte maneira, né? A imagem X tem 80% de chance de ser da classe gato. Tá? Então agora a gente tem uma estimativa do rótulo 1. E por consequência a gente tem também, a gente sabe agora que a gente tem uma estimativa do rótulo 0 também, que é só tirar 1 menos o resultado ali 0,8, 0,2 seria a probabilidade de ser um cachorro, certo? Então isso é bastante importante para a gente entender regressão logística e depois redes neurais, tá? Que a gente vai interpretar essas coisas como probabilidades. Bom, eu falei sobre fronteira de decisão e então eu comentei, né, que apesar da gente ter aquela característica não linear, a fronteira de decisão que a gente gera é uma reta. Vamos ver isso aqui, ó. Então, lembrem, gente, essa função aqui é contínua, então ela retorna uma probabilidade. Só que o rótulo em si não é uma probabilidade, né? O rótulo é 0 ou 1. Tá? Então, para criar um classificador de fato, usando a regressão logística, eu tenho que definir um limiar. E qual que é o limiar que a gente vai usar? É o seguinte, eu vou dizer que o rótulo de um exemplo de entrada x vai ser 1 se h de x for maior que ou igual a 0,5. Então, olhando aqui para a nossa função logística, né? Se eu der uma imagem como entrada x aqui, né? E o resultado h de x for, por exemplo, um valor aqui, ó, eu vou assumir que a classe é 1. E se for um valor menor que 0,5, eu vou assumir que a classe é 0. Faz sentido? Tá. É basicamente isso, tá? Porque assim, você tem que dar uma resposta, certo? Você tem um número agora, uma probabilidade, você tem que dar uma resposta 1 ou 0. Então essa função aqui mapeia a probabilidade num rótulo. É isso, entendeu? Então, de fato, a sua resposta é essa aqui. Só que é o seguinte, gente, reparem que o limiar acima aqui é equivalente ao seguinte, ó. Y é igual a 1 se o z for maior que ou igual a 0 e vai ser igual a 0 se o z for menor que 0. Olha aqui, né? O z está aqui. Se o z for maior que 0, né? Olha para cá, daqui para cá, né? A gente tem o caso 1. Se o z for menor que 0, a gente tem essa ponta aqui da parte de baixo da curva, que é onde, né, eu vou responder 0. Então, na prática, a gente nem chega a calcular a regressão. Oi? Então, na prática, a gente nem chega a calcular a regressão. Não, a gente vai calcular. Para otimizar os pesos, você fala?
Não, a gente vai usar um algoritmo chamado gradiente descendente para encontrar o W e o B aqui. Eu não sei se eu entendi a pergunta, na verdade. Para rotular não precisa, se eu souber já esse valor, não preciso aplicar aquela função para poder rotular se uma imagem, por exemplo, é gato ou cachorro. Ah, você pode usar isso aqui, você fala? De certa maneira sim, né? Mas é que o problema é que se você não usa a função sigmoide, você não tem essa limitante 0, 1, né? E aí você não consegue definir o limiar. Você poderia usar isso aqui, o maior ou igual que 0, sim, daria. Mas na prática o que a gente faz é usar o valor de probabilidades, porque é assim que a gente vai otimizar depois os pesos, tá? Porque a gente vai otimizar os pesos usando os valores contínuos. E na hora de usar o modelo, a gente vai usar é só na hora de usar o modelo, assim, na produção mesmo, que a gente vai fazer esse limiar. Na hora do treinamento, a gente treina usando a função mesmo, entendeu? A gente treina ela, inclusive, para aquilo lá, para que seja contínuo, e derivável, tá? Então, foi o que eu acabei de mostrar visualmente lá, né, que isso aqui acontece por causa dessa condição, né, do Z, onde o Z está maior que 0, é onde o rótulo de fato tem 1 e onde for menor que 0 vai ter 0. Bom, vamos visualizar isso aqui num exemplo, tá? Então, imaginem esse contexto aqui, tá? A gente tem duas classes, problema de classificação, tá? Então, vamos considerar que depois do treinamento, a gente teve a seguinte hipótese, com aqueles pesos ali, ó, W1 igual a 1, W2 igual a 1 e B igual a menos 3. Tá? De alguma forma, né, a gente não vai falar disso agora, vai falar na aula que vem, como é que a gente encontra esses valores, mas vamos supor que a gente treinou esse modelo usando um conjunto de dados, esse conjunto de dados aqui, particularmente, e o treinamento nos retornou aqueles 3 valores ali, né? Aí, qual que são os nossos limiares, então? Agora a gente vai ter o seguinte limiar, né? Vai ser 1, a gente vai responder 1 quando x1 mais x2 menos 3 for maior ou igual que 0, né, que eu estou basicamente plugando esses valores aqui nas equações lá na função z, na função z não, no valor de z lá, e vai ser igual a 0 se x1 mais x2 menos 3 for menor que 0. Tá? Essa reta aqui, gente, que está definida aqui, que é basicamente a reta x1 mais x2 igual a 3, tá? Aqui, notem que x1 e x2, ele está usando x1 e x2 por causa que são entradas, né, de um vetor x, mas em uma reta seria, né, y e x, por exemplo, né? Mas essa reta aí é chamada de fronteira de decisão e é basicamente essa reta aqui. Tá? Então, por conta desse limiar, a regressão logística também é um modelo chamado de classificação linear. Tá? O que isso implica? Implica que a regressão logística não consegue separar rótulos em um problema que é não linear. Então, se não existe uma reta que separa os dois rótulos, uma regressão logística nunca vai conseguir ter perda 0. Ela nunca vai conseguir acertar todos os exemplos. Ela vai encontrar algum ajuste, mas provavelmente esse ajuste vai ser ruim. Entendeu? A gente também vai dizer que esse modelo não tem a capacidade suficiente para modelar esses dados. Entendeu? Mas na literatura você vai ver isso, quando você lê regressão logística ou modelo linear, você tem que lembrar que é um modelo que utiliza uma reta como fronteira de decisão. Não necessariamente a reta é uma hipótese, a hipótese é puramente a reta. Nesse caso aqui, né, a gente tem uma hipótese que combina uma reta com um fator não linear. Mas mesmo assim gerando, por causa do limiar, gerando uma fronteira de decisão linear, e por isso é um modelo linear. A gente vai ver que redes neurais maiores, elas vão conseguir representar fronteiras de decisão mais complexas. Tá. Faz sentido isso aqui, gente? Beleza. Bom, qual que é a função de perda da regressão logística? Aqui a gente começa a falar da parte de treinamento de uma regressão logística e essa ideia vai se estender para as redes neurais. Tá? Então, a gente tem uma hipótese, agora a gente tem uma família de funções, que é aquela lá.
Então, eu tenho uma hipótese que é aquela lá, h de x igual a 1 sobre 1 mais e elevado a menos wx mais b. Então, aquele ali é o tipo de função que eu posso encontrar. E eu tenho dois parâmetros ali que eu tenho que ajustar, w e b. Tá? Como é que eu ajusto eles? Primeira coisa, para ajustar é definir uma função de perda. Quais das três funções lá a gente usaria aqui, vocês acham? Bom, eu dei uma deixa, né, no último slide falando que uma função bastante padrão, assim, que a gente geralmente costuma pensar de início, é usar uma função de perda quadrática, né, que a gente viu ali no começo da aula. Tá? E, gente, acontece que, né, por questões matemáticas que levariam um bom tempo para a gente demonstrar aqui, por isso eu vou simplesmente apontar leituras para vocês sobre isso. Acontece que é o seguinte, que essa função aqui, ela define um problema de otimização não convexo. Tá? O que isso quer dizer? Primeira coisa, vamos entender o que é um problema de otimização convexo e não convexo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos pensar, vamos tentar visualizar isso aqui. Imaginem agora aqui um gráfico onde o eixo y é o valor da minha função L e o meu eixo x é os meus pesos. Eu estou colocando só W, mais para ilustrar, tá? Mas pensa ali que poderia ser um conjunto W e B. Mas se eu plotar essa função aqui, L em função de W, se isso aqui, né, for uma curva desse jeito aqui, né, uma função quadrática, ou convexa nesse caso, qual que é a propriedade desse tipo de função de perda? Ou desse problema de otimização em particular? É que ela tem apenas um valor mínimo, que a gente chama de valor mínimo global. Ou seja, esse é o valor que a gente quer encontrar. A gente quer encontrar aqui um valor de W que minimize a minha perda. E não existe nenhum outro conjunto de parâmetros que é menor, que retorna um valor menor de perda. Então, a nossa tarefa aqui é encontrar esse ponto. Tá? A gente pode pensar numa ideia simples aqui de começar em algum lugar aleatório aqui e descendo esse morro aqui. Né? É basicamente isso que a gente vai fazer com o gradiente descendente. A gente vai começar com parâmetros aleatórios, e a gente vai parar em algum ponto dessa curva aqui, e aí a gente vai aplicar, vai usar a derivada, na verdade o negativo da derivada, que vai apontar para essa direção, para a direção de descida. É o inverso do vetor gradiente. Para quem lembra de cálculo, o vetor gradiente ele aponta para o máximo da função, né? Então, se a gente pegar o negativo do vetor gradiente, você tem para onde a função está decrescendo. E aí você consegue, aplicando isso iterativamente, você consegue ir caminhando, vamos dizer assim, nessa função aqui até chegar num ponto, até você convergir, basicamente. Né? E o que é interessante? Quando você tem um problema convexo desse tipo, se você convergiu, é porque você chegou no mínimo global. Tá? Então, a gente gostaria que as nossas funções de perda gerassem para a gente um problema de otimização desse tipo. Está fazendo sentido isso, gente? Tá. Em disciplinas de otimização, heurística, vocês provavelmente estudam isso aqui com muito mais profundidade. Tá? A gente vai tocar nesse assunto em alguns momentos, porque o gradiente descendente é um algoritmo de otimização. Tá? O que é otimização? É basicamente encontrar os parâmetros de uma função que minimizam ou maximizam aquela função. Isso é a definição de otimização. Tá? Isso pode ser usado para modelar problemas dos mais diversos possíveis dentro de computação. Né? Mas qual que é a cara de um problema não convexo? A cara do problema não convexo é essa aqui. Ó. Ele, além de ter um mínimo global, ele tem pontos especiais aqui que a gente chama de mínimos locais. Tá? Que é o seguinte, se eu aplicar agora aquela ideia de começar aleatoriamente aqui e ir descendo, se eu começo nesse ponto aqui mais acima, à esquerda, e começar a descer, eventualmente eu vou convergir aqui, ó, e não vou conseguir subir esse morrinho aqui. E aí eu fico parado num mínimo local. Entendeu? Então, idealmente, a gente gostaria de ter cenários, ou definir, o que é importante lembrar, que a gente, quando for definir uma função de perda, a gente gostaria que ela nos desse um problema de otimização
convexo, como o de cima ali em cima. De cima ali em cima é boa. Como o de cima. E assim a gente teria um aprendizado ótimo. A gente não ficaria preso em ótimos locais. E, portanto, a gente não vai conseguir usar, ou não, se a gente não vai conseguir, não, é possível usar essa função, tá? É possível usar o erro quadrático para otimizar pesos de uma regressão logística, mas não é a melhor opção, por causa daquele argumento ali. Tá? Então, assim, eu gostaria muito de passar aqui, a gente poderia ir para o quadro e tentar, de fato, visualizar aquilo ali, mas para essa aula basta essa ideia de convexo ou não convexo. Tá? Bom, qual que é, então, a função de perda que se usa para otimizar a regressão logística? E a gente vai ver também para redes neurais, de problema de classificação binária, em particular. Essa função chamada entropia cruzada, binária, porque ela é para classificação binária. Mas, de uma maneira geral, a gente chama essa função de entropia cruzada mesmo, quando você tem mais de uma classe, ou de uma maneira genérica. A gente chama de binária porque é o problema de classificação binária. Então, dado um conjunto de dados D, né, a gente quer encontrar aquela hipótese. Isso aqui é basicamente o nosso objetivo, né, que a gente já definiu, inclusive, no começo da aula, esse objetivo formal de aprendizado supervisionado. Então, bom, acabei de falar, é isso que a gente usa, essa função entropia cruzada binária como função de perda, e a cara dela é essa aqui, gente. Vamos lá. Primeiro que tem um menos aqui, mas não vamos olhar para esse menos primeiro, vamos olhar para o primeiro termo aqui. A gente tem esse y log de y chapéu, primeiro termo. O segundo termo é esse aqui, né? 1 menos y vezes log de 1 menos y chapéu. Tá? E aí esse menos aqui, ele está aqui porque a gente vai ver, vamos tentar derivar essa função com calma, por que ela é definida assim. Tá? Mas, gente, como é uma função de perda, a primeira coisa... a gente vai ter as propriedades da função de perda, né? De que ela vai ser positiva, por isso já notem que esse menos aqui talvez esteja aqui por uma razão, basicamente para tornar isso aqui positivo. Tá? Ela vai medir a distância ou o erro de uma previsão. Então, se a classificação do meu modelo, da minha hipótese, for ruim, eu quero ter um valor alto de perda. Se for bom, eu quero ter um valor baixo de perda. E vai ter aquela característica, se for zero, né, eu acertei eu acertto todos os meus exemplos. Tá? E o que é importante aqui para esse primeiro momento é de que essa versão aqui, esse tipo de função de perda, para a regressão logística, define um problema de otimização convexo. Então a gente vai ter essa característica aqui para uma regressão logística. Tá? A gente vai ver no futuro que depois acontece que, na verdade, numa rede neural mais complexa, nas camadas intermediárias da rede, você perde essa propriedade, inclusive, na verdade. E redes neurais, na verdade, sofrem desse problema de mínimos locais. Tá? E por isso a gente vai tentar estudar, inclusive, algoritmos de otimização mais avançados para tentar lidar com esses problemas de quando você fica parado, quando você converge ali no máximo local, como é que você sai dali. Porque vai ser inevitável que, mesmo usando esse tipo de função aqui, numa rede neural, nas camadas do meio dela, a gente vai ter características não convexas ali de função de erro. E bom, gente, para quem é da estatística ou tem uma base mais forte em estatística, é interessante notar que minimizar esse erro aqui é exatamente igual um modelo de otimização ou uma técnica de otimização de estatística chamada de estimativa por máxima verossimilhança, ou Maximum Likelihood Estimation. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque pode acontecer de ter alguém que é mais familiar com esse método e ele é exatamente igual a esse método. E também isso aqui vai aparecer bastante na literatura de aprendizado de máquina, principalmente nas partes mais teóricas. Quando vocês verem esse termo, para quem não conhece, né, Maximum Likelihood Estimation, ou estimativa por máxima verossimilhança em português, seria essa ideia de você aplicar essa função de perda aqui, tá?
para otimizar parâmetros de uma função. E o que você quer medir, o que você quer fazer, você quer otimizar a probabilidade da classe 1 acontecer, que é exatamente o que acontece aqui na regressão logística. Bom, gente, vamos tentar entender a intuição dessa função de perda aqui, tá? Bom, lembrem, no começo de regressão logística ali, que o que a gente está calculando, no fundo, é a probabilidade do rótulo y ser igual a 1, que é o nosso y chapéu. É isso que a gente tem. Nosso modelo de regressão logística nos dá essa saída, exatamente essa saída aí. Tá? O h de x é igual a isso aqui, na verdade. O h de x é igual a y chapéu, que é igual a probabilidade de y igual a 1 dado x. E a gente também já falou isso aqui, que se a gente quiser calcular, então, a probabilidade de y ser da classe 0, a gente vai fazer simplesmente 1 menos y chapéu. Tá? A gente já falou isso. Por definição de probabilidade mesmo. Né? E aí, olha que interessante. A gente consegue compactar as duas primeiras equações ali nessa terceira, para computar em uma única linha, vamos dizer assim, a probabilidade de y dado x. Então, ao invés de usar duas equações, vou usar uma só. E é um truque matemático aqui, que é interessante. Isso aqui é basicamente para a gente da computação, né, é um if inline aqui, matemático. Por que isso? Porque notem o seguinte, gente, se y for 1, o que vai acontecer aqui? Esse termo vai ficar como ele está, y chapéu, aqui eu vou ter 1 menos 1 vai dar 0, e esse termo aqui todo, né, vai ser 1, então eu vou ter 1 vezes y chapéu, certo? E por que é um if? Porque se for 0, né, esse termo aqui inicial, esse primeiro termo vai ser 0, vai ser 1, perdão. Né, e isso aqui vai ser 1 menos 0, vai ser 1, então vai ficar só esse termo aqui. Tá? Então, se for 1, você fica só esse termo, se for 0, você fica só esse termo aqui. Certo? Então, é um truque matemático para fazer um if, para remover esse if aqui, né, e você consegue captar a probabilidade de y dado x com uma única equação. Ficou claro? Beleza. Então, seguindo. Agora, por uma questão, aí vocês vão ter que acreditar em mim, infelizmente, mas por uma questão matemática, de novo, a ver com otimização, aplicar o log aqui facilita bastante a nossa vida. E o que é importante aqui da função log é porque ela cresce monotonicamente, tá? Então, maximizar alguma coisa e maximizar o log dessa coisa dá na mesma, tá? Então a gente não perde essa propriedade, tá? Mas matematicamente é melhor trabalhar com log. Outra coisa também que acontece bastante em probabilidade de computação, na verdade quando você modela probabilidades com computação, é que a função log aparece muito porque, pensa o seguinte, na teoria da probabilidade, quando você vai, por exemplo, acontece muito você tem que multiplicar probabilidades, né? E probabilidades são valores menores que 1. Então, rapidinho, essas coisas ficam muito próximas de 0, né? Então, eventualmente, sempre em computação, quando a gente vai modelar problemas estatísticos, ou de probabilidades, na verdade, perdão, a gente costuma operar no log dessas coisas. Porque o log da multiplicação, quando você tira o log de A vezes B, você tem que isso é igual a log de A mais B, mais log de B, perdão. Então, você remove aquela multiplicação e trabalha com soma de logs. E agora você resolve um pouco esse problema de precisão de números, numérica mesmo. Então, em geral, em computação, a gente usa muito mais o log da probabilidade do que a probabilidade mesmo, para fazer, né, operações com probabilidade. É uma outra característica de como a gente sempre vê log de probabilidades em computação. Mas, em particular, aqui tem a ver com otimização também. Tá? Como eu falei, né, o log da multiplicação ele vai retornar no log da soma. Tá? Aqui a gente tem dois termos multiplicando, né? Esse primeiro termo y chapéu elevado a y, multiplicando esse segundo. Então aqui quando a gente expande esse log aqui, né, a gente consegue expandir dessa maneira, com o mais ali. Né? Basicamente, notem que esse termo aqui está aqui, e esse termo aqui está aqui. Tá?
E é basicamente isso, gente. Aí o que acontece? Ao invés de... Isso aqui... como a gente quer minimizar esse valor, tá? A gente vai colocar um menos na frente aqui. E isso vai nos retornar uma função de perda. Tá? E é essa função que a gente usa em regressão logística e em problemas de classificação binária em geral, tá? Com redes neurais e outros modelos, inclusive. Mas o que é legal é que a gente vai usar essa função de perda aqui ao longo da disciplina toda. Tá? Então, a gente vai falar dela com mais cuidado, com mais calma no futuro. A gente pode até estudar isso aqui, se tiver tempo, a hora que a gente for falar de otimização, a gente pode pegar e tentar derivar isso aqui, olhar para essas coisas, visualizar essas coisas com a ajuda de fazendo isso em Python com o Matplotlib, por exemplo, a gente consegue visualizar essas coisas com valores mesmo. Aqui nos slides fica difícil de mostrar essas coisas, tá? Mas se acostumem com essa função, ela só é mais uma função de perda e para esse contexto de regressão logística, o que é importante lembrar é que ela nos dá as características que a gente quer de função de perda e ela define um problema convexo de otimização para a regressão logística. Pergunta. Aqui é o seguinte, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo. Ué, cadê meu mouse? Vou ter que... Peraí, vou ter que reduzir isso aqui. Se a gente consegue abrir calcular umas coisas aqui mais fáceis. Vou sentar. Vou tentar aumentar esse zoom. Vocês conseguem ler lá atrás? Vamos fazer o seguinte, gente, vamos gerar aqui um vetor. Gerar um vetor com 10 dimensões, tá? Usando uma distribuição uniforme. E quer ver, ó, vamos calcular o seguinte, vamos definir uma função aqui, ó. Vamos calcular o log. Vou pegar ali, ó. Vamos assumir que esse rótulo tem, que esse exemplo aqui x, vamos supor, tem y igual a 1, tá? Então a gente teria algo desse tipo aqui, ó. Na verdade, nosso exemplo, vou chamar de x1 seria isso aqui. Tá? Então agora a gente pode fazer o seguinte, a gente pode calcular ali, ó, y vezes, se eu calcular y vezes, vamos definir aqui a função sigmoide, ó. Eu acho que não lembro se tem. Eu acho que não tem. Mas vamos pegar aqui a função, fazer o seguinte: S e G recebe lambda x, 2 pontos. Vamos fazer a função normal. Def sig de z, por exemplo, recebe return, qual que ela é? 1 sobre 1, vou definir a função sigmoide, 1 mais mp.epsilon e aqui seria elevado, tá? A menos, eu esqueci de passar os parâmetros.
que seria, vamos passar W, X e B. Tá? Na verdade, W, ó, X, W e B. Então, a gente vai retornar 1 sobre 1 mais np.e elevado a menos, estou lendo lá aqui em cima, aqui, ó, menos W vezes X. Na verdade, aqui eu vou ter que fazer aqui, ó, np.dot, tá? Que é o produto vetorial de W e X mais B. Aonde? Aqui tem a menos, elevado a menos isso aqui, isso. Tá. Tá certo ali? É que eu tô vendo aqui de costas, tá ruim. É W. Deixa eu ver. Tá. Então vamos tentar aqui fazer o sig. Por exemplo, sig de x. Agora eu tenho que definir dois Ws aleatórios também. Tá. Vou pegar aqui um W aleatório. Do tamanho de x, tá? Então, W está aqui. E B, vamos fazer B igual a 1. Então, agora a gente vai ter aqui o sig de W, X e B. Tá? Então, isso aqui retornou, né, uma probabilidade muito próxima de 1 aqui. Tá? Então, isso aqui é a nossa estimativa, tá, da classe C, dos exemplos X ser da classe 1. Tá? Então vamos lá. Então toda vez que eu chamar aqui, ó, bom, pum. Beleza. Então isso aqui é o nosso Y chapéu. Vou chamar de Y hat. Tá? Então esse aqui, ó, é o nosso Y hat, esse Y chapéu que está aqui. Então, se calcular, agora eu quero calcular esse termo aqui, ó. Tá? Eu tenho Y vezes Y chapéu, tá? Mais 1 menos Y vezes np.log de 1 menos... Estou copiando ali, ó, 1 menos Y chapéu. Estou copiando essa linha aqui, eu não coloquei o menos ainda, tá? 1 menos Y hat. Aonde? Aqui, né? Isso. Ó, então o que vai acontecer? Esse valor vai ser negativo por causa dos logs, tá? Claro, porque sempre vai ser um valor entre 0 e 1. Isso. Aí é o seguinte, ó. Quando eu faço o negativo aqui, que é a função final, eu vou transformar aquele número positivo. E notem que é um erro muito baixo, né? 0,01, porque a chance de eu acertar, eu disse que a probabilidade era 98, né? Então o erro daquela previsão é bem baixo, porque de fato o exemplo era 1. Tá? Ficou mais claro agora? Alguma outra dúvida, gente? Bom, a gente tá no horário certinho. Deixa eu só ver uma coisa. Acho que... É só isso então por hoje, tá?